Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à última reunião do semestre, com a apresentação de um caso clínico aí pelas doutoras Ana e Graziela. Acho que Grazi que começa, ou Ana? Vou começar. Então, pode começar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Graziela, sou residente do segundo ano de Medicina de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG. E hoje a gente está responsável pela discussão dos casos clínicos do pré-natal de alto risco e nós escolhemos o tema da colestase gravídica. A Ana vai falar um pouquinho sobre o caso que a gente acompanhou. Então, a nossa paciente é LR-ODM, 28 anos, uma paciente com 2 gestações e um aborto anterior, uma idade gestacional na época da nossa avaliação de 34 semanas e 2 dias, e ela faz o pré-natal de alto risco por placenta prévia, diabetes gestacional e hipertensão gestacional. Durante o pré-natal, ela também teve casos de itu de repetição, e ela foi internada em 2 períodos durante o nosso acompanhamento para controle pressórico. As 2 vezes foram internações curtas, sendo que a segunda a gente também realizou a investigação de uma queixa de prurito. De histórico patológico pregresso, ela fazia acompanhamento para um transtorno depressivo maior com tentativa de autoextermínio, e ela tinha também lipedema e linfedema. Ela já realizou adenoidectomia, apendicectomia e curetagem uterina na época do abortamento, não tem alergias e cessou o tabagismo há 2 anos. Atualmente, ela não faz uso de substância. Ela faz uso apenas de sertralina de 100 miligramas e na história familiar, ela não tem casos de hipertensão, diabetes e distúrbios gineco-obstétricos na família ou câncer. Na história ginecológica, ela teve uma menarca aos 9 anos, ciclos menstruais irregulares, nunca fez tratamento para infecções sexualmente transmissíveis, tem um parceiro fixo há 3 anos e tem um ciclo patológico de colo uterino há 1 ano que veio normal. A primeira gestação dela foi um abortamento espontâneo de primeiro trimestre, em que foi realizada uma curetagem sem nenhuma intercorrência durante o procedimento. De propedêutica relevante. Na propedêutica do segundo trimestre, foi diagnosticada diabetes gestacional com o TOTG, com alteração na glicemia de 2 horas após estrosol. E ela fez uma propedêutica HELP na primeira internação, que veio com algumas alterações. Ela veio, quer dizer, que veio sem alterações, na verdade. Não, veio com alteração da ST, isso. E ela veio com PNGF elevado. Então, ela tinha um baixo risco de desenvolver pré-eclâmpsia, por isso a gente considerou que foi uma propedêutica inocente, frente a esse achado do AST elevado. Nas ultrassonografias, ela fez uma ultrassom no dia 3/7, recente, com 33 semanas e 4 dias, e veio com o diagnóstico de placenta prévia, ultrapassando o orifício interno do colo e um colo de espessura normal. Nessa última internação, ela foi encaminhada diretamente do atendimento do pré-natal de alto risco por uma pressão arterial elevada e prurido. A primeira medida dela durante o pré-natal foi de 130/90 e lá, quando ela chegou no hospital, foi avaliada na maternidade, foi de 126/78. Então, ela normalizou nessa segunda medida. No mesmo dia, ela estava com essa queixa de prurido há 1 semana, que começou nas palmas e nas plantas, e migrou posteriormente para todo o corpo. E aí se levantou também essa hipótese da colestase gestacional e foi realizada a internação hospitalar para investigação. Durante a internação, ela manteve o prurido, ela manteve uma curva pressórica e glicêmica adequadas, e ela piorou a propedêutica laboratorial dela em relação àquela primeira, que a gente tinha só uma alteração de AST, de aproximadamente 70, e aumentou para 121, veio com uma alteração da LT também, e de fosfatase alcalina. E ela permaneceu com uma relação PC inalterada também. Por conta dessas alterações com o prurido, a gente acabou levantando essa hipótese da colestase gestacional
E como ela manteve um bom controle pressórico, mesmo sem medicamentos antihipertensivos, e tinha um PLGF elevado, a gente considerou mais essa hipótese da colestase gestacional em detrimento da pré-eclâmpsia. Durante a internação, foi prescrito o ácido ultradesoxicólico de 150 mg de 12 em 12 horas e ela teve um bom controle sintomático do prurido. Agora que a Ana apresentou o caso, eu vou discutir a parte teórica do tema da colestase intrahepática da gestação, que também é chamada de colestase gravídica. Ela é uma forma reversível de colestase, ela tem todos os sinais e sintomas da síndrome clínica das outras doenças colestáticas, com uma diferença importante que ela comete um grupo específico, né, que são as gestantes, principalmente no terceiro trimestre de gestação, e tem uma resolução logo após o parto, alguns dias ou algumas semanas depois. A colestase gravídica é a doença hepática mais comum da gestação e ela é a segunda maior causa de icterícia na gravidez, ficando atrás apenas das hepatites virais. A incidência da colestase é variável ao redor do mundo, primeiro porque os dados não são, né, mensurados com a mesma proporção nos diversos países, depois, porque pode ter um fator ambiental que impacta também no desenvolvimento da síndrome e algumas alterações genéticas que se manifestam mais em algumas populações específicas. As maiores incidências relatadas são no Chile, na Bolívia, na Escandinávia e na China. A prevalência em gestações únicas, né, em mulheres sem fatores de risco, geralmente gira entre 1% e 5%, mas pode chegar até 20% nas gestações múltiplas. Nós não temos dados recentes de incidência no Brasil, mas a Sociedade Brasileira de Hepatologia, no último documento publicado de 2019, considera que a incidência no Brasil também gira ali perto de 5%. Outra coisa importante em relação à colestase gravídica é que ela tem uma taxa de recorrência elevada. Até 70%, 80% das gestantes que têm a colestase em uma primeira gestação podem desenvolver a colestase numa gestação subsequente. Em relação à etiopatogenia, a causa da colestase gravídica ainda não é totalmente conhecida, mas a gente acha que tem alguns fatores ambientais, genéticos e também hormonais que juntos interagem para formar a manifestação, o quadro clínico de sinais e sintomas. Na gestação, já acontece de uma maneira global, fisiológica, a redução generalizada na excreção da bile. Isso é muito provocado pelo efeito dos hormônios, que ficam em altos níveis, principalmente no terceiro trimestre. Tanto a progesterona quanto o estrogênio têm papel nisso. A progesterona atua reduzindo a função ou diminuindo a expressão dos receptores que vão fazer o transporte da bile através dos hepatócitos. Então, por que não são todas as gestantes que desenvolvem a colestase? Algumas das hipóteses são que algumas pacientes já teriam uma deficiência intrínseca na metabolização da progesterona, e assim elas teriam mais hormônio livre. Esse hormônio atuaria reduzindo ainda mais a função ou a expressão dos receptores, ou mesmo aumentando a degradação, e com isso ficariam mais sais biliares livres. E a outra possibilidade é que existem mutações genéticas. Alguns estudos que analisaram as pacientes com colestase gravídica viram que até 50% dessas pacientes têm alguma mutação genética. Foram identificados 8 LOC que podem estar associados, e os principais genes identificados são esses aqui: o ABCB4, que codifica uma proteína que é responsável pelo transporte da fosfatidilcolina de dentro para fora da membrana canalicular, e aí sem a fosfatidilcolina não tem a emulsificação dos sais biliares, e com isso eles não podem ser transportados através dos hepatócitos. E o outro gene é o ATP8B1, que é o principal responsável por codificar os receptores de ácidos biliares. Então, além da alteração que já existe na gestação, que é uma redução mais demorada da bile, pode ter essa deficiência
em algumas pacientes, na metabolização da progesterona, o hormônio atua diminuindo a função, aumentando a excreção, ou ou diminuindo o transporte, né, da membrana, e além disso tem as mutações genéticas. Os principais fatores de risco: a idade, as gestantes com mais de 35 anos são mais acometidas pela colestase gravídica, as gestações múltiplas por causa do aumento dos hormônios, né, dos níveis hormonais, as gestações decorrentes de fertilização assistida, pacientes que já têm alguma hepatopatia prévia, ou que desenvolvem síndrome hipertensiva da gestação, DMG, trombocitopenia e também a hiperlipidemia. O quadro clínico é bem parecido com as outras doenças colestáticas, né? Tem um prurido importante, que acontece no final da gestação. A maior parte dos autores concorda que acontece no terceiro trimestre, mas já houveram diagnósticos no final do segundo trimestre também. O prurido começa geralmente em algum dos segmentos, pode ser palma das mãos, plantas dos pés, e depois ele dissemina e fica generalizado. Ele vai piorando progressivamente e aumenta a intensidade no período noturno. Quando a gente examina essa paciente, a gente não encontra nenhuma lesão de pele específica, só alguma lesão de coçadura, caso ela tenha muito prurido, vai aparecer só isso, mas não tem uma lesão específica. E outra característica importante é que ela vai desaparecer, assim como os outros sintomas, logo depois do parto. A icterícia pode acontecer em até 1/3 das pacientes, ela vai surgir mais ou menos 2 semanas depois que começa o prurido. Ela pode ser leve ou moderada. Uma icterícia grave geralmente leva a pensar em diagnósticos diferenciais, e ela também vai acontecer até o parto, e é principalmente às custas da bilirrubina direta. Outras coisas que podem acontecer, mas não em todas as pacientes, são anorexia, um desconforto epigástrico, esteatorreia, colúria, perda de peso, uma deficiência de vitaminas, porque a absorção fica dificultada, principalmente das vitaminas lipossolúveis, como a vitamina K, e náuseas e vômitos. O diagnóstico da colestase gravídica, né? O diagnóstico é feito com exames laboratoriais, junto com a avaliação dessas manifestações clínicas. O exame que dá o diagnóstico mesmo é a dosagem dos ácidos biliares, que não está disponível em todos os locais, aqui mesmo a gente não tem acesso a esse exame de rotina. O aumento é de pelo menos 3 vezes o valor normal. Antes existia uma classificação entre colestase leve, moderada ou grave, de acordo com o valor dos ácidos biliares, mas hoje em dia a gente não usa mais essa discriminação. A bilirrubina, os valores são aumentados, mas aproximadamente até 6, né? Como eu disse, se for mais do que isso, a gente tem que pensar em outras causas. A fosfatase alcalina, ela já aumenta um pouquinho na gestação, mas na colestase ela pode aumentar até 10 vezes o valor de referência. O gama-GT aumenta em 1/3 das pacientes, mas também não é um aumento muito pronunciado. O TGP e o TGO vão aumentar em 60% dos casos, também podem chegar até 10 vezes do valor normal. E colesterol e triglicéridos também podem elevar, mas a gente geralmente não pede de rotina para avaliar inicialmente um quadro de colestase gravídica, não. É importante lembrar que a colestase gravídica é um diagnóstico de exclusão, e se a gente estiver pensando em uma outra causa, o ultrassom de abdômen total pode ajudar a gente a elucidar e diferenciar entre as principais causas de colestase. O tratamento é principalmente com ácido desoxicólico, né, na dose de 600 a 1.200 miligramas por dia, mas tem muitas pacientes que ficam bem até com doses inferiores. Ela melhora o prurido em até 61% dos casos e ajuda a controlar as alterações laboratoriais. Também tem um papel importante na redução do sofrimento fetal e do parto prematuro, que são as principais consequências fetais da colestase gravídica. E tem uma possível teratogenicidade, então é importante lembrar de não prescrever no primeiro trimestre, não nesse caso, né, porque a colestase vai desenvolver mais no terceiro trimestre, mas se por alguma outra causa de colestase, aí a gente tem que evitar o uso no primeiro trimestre. As drogas de segunda linha são a rifampicina, a colestiramina e a adenosilmetionina, mas elas são mais para controle sintomático.
elas não têm tanto essa redução do desfecho neonatal ruim, sabe? Ela é mais para controle dos sintomas. Às vezes, em algumas pacientes, a gente pode precisar de reposição de vitamina K e antihistamínicos também como adjuvante no controle do prurido. O prognóstico materno na colestase gravídica é muito bom. A paciente vai sofrer com prurido, né, que melhora muito quando a gente começa o ácido desoxicólico, pelo que a gente está vendo nos casos que a gente tem acompanhado recentemente. Eles regridem totalmente após o parto, mesmo a icterícia e as alterações laboratoriais também. Tem a questão de que pode recorrer em outras gestações, mas como tem esse fator hormonal, pode recorrer também quando ela usa pílula anticoncepcional ou depois da menopausa, quando ela inicia a terapia hormonal. Mas os maiores riscos, né, são para o concepto, tem o risco de sofrimento fetal agudo, parto prematuro, asfixia perinatal e mesmo óbito intraútero. Quanto mais aumenta a idade gestacional, mais aumenta o risco para o feto. Então, a interrupção da gestação geralmente é recomendada entre 36 e 37 semanas, ou até antes, caso haja uma piora laboratorial importante ou não haja controle sintomático da paciente. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada. Obrigado, Graziana. A apresentação foi muito boa. Bons slides. Você fez, usou inteligência artificial para fazer o gráfico, não? Não, inteligência da Grazi mesmo, professor. Entendi. A colestase gravídica, ela sempre deixa um pouco de dúvida pela falta do exame, né? A dosagem de ácidos biliares. É difícil, mesmo na rede privada, de conseguir. Não sei se aí os colegas têm pedido. A última vez que eu pedi, demorou tipo assim, umas 3 semanas para ficar pronto. Então, quando ficou pronto, a paciente já estava praticamente ganhando. Não sei se... tem um tempinho que eu não peço. Né? No HC a gente não tem, na rede privada ela é um pouco lenta mesmo. Então, a gente tem que ficar nessa dependência desse diagnóstico alternativo, né? Mais baseado na clínica, mais baseado no prurido. O aumento das enzimas nem sempre ele vai estar positivo e muitas vezes não está. Quando ele está positivo, às vezes está associado com outras doenças. Então, o pessoal da gastro, sempre que eles nos auxiliam nesses casos, eles pedem para a gente afastar hepatites, pede para afastar a hepatite medicamentosa. Algumas vezes a paciente está usando medicamento que pode ser o responsável. Então, fica mais um diagnóstico de exclusão. O que, Schneider? Ultrassom abdominal, né? Para afastar. Ultrassom abdominal, porque fica... não gravídica, né? Por causas fica... não. Sim. Mário, a gente tem conseguido o resultado dos sais biliares com mais celeridade do que antes, tá? Não chega a ser 3 semanas. A maioria das vezes a gente consegue com 1 semana, mas tem que entrar em contato. Tem muito tempo que eu não peço. Tem que entrar em contato com o laboratório, com a chefia, né, do laboratório de urgência, né, que é o que a gente tem feito, sabe, assim, atualmente, quando a gente quer mesmo o resultado dos sais biliares. Então, você tem conseguido fazer? Tem, mas assim, geralmente 5 a 7 dias. Tá. Não, mas já ajuda, né, com certeza ajuda. Inclusive porque essa questão da interrupção, Grazi, não sei se você viu isso, mas se os sais biliares estão acima de 100, geralmente já está indicada a interrupção mais precoce. Se ele está abaixo de 100, você pode levar a gravidez um pouco mais, até depois de 37 semanas, 38, 39 semanas, talvez. Então, ele ajuda não só no diagnóstico, mas nessa definição de quando interromper. Caio, quer falar? Professor, recentemente eu tive que pedir também ácidos biliares, só que a paciente teve que coletar e o laboratório mandou para São Paulo, então demorou aí uns 10, 15 dias também. Eu tenho uma dúvida, primeiro, parabenizar as meninas pela apresentação, mas recentemente eu tive uma paciente que a gente ficou muito na dúvida, eu queria ver a opinião do senhor e do professor Schneider. Era uma paciente que ela tinha um prurido muito clássico, só que assim, o máximo que chegou foi a STLT assim, de 40, 30, 40, que é assim, bem, bem próximo do limite. A gente ficou naquela dúvida, era um prurido que não estava respondendo, respondeu um pouco ao Orsacol, mas aí depois parou de responder, e ela já estava no termo, assim, 37, 38 semanas. A gente ficou naquela dúvida, né, e optou por interromper. Nesses casos, vocês acham que é válido, assim, só pela clínica a gente tomar essas condutas? Quer responder,
Se a clínica for clássica, Caio, eu acredito que sim, porque você não tinha um exame de sais biliares disponível e nem sempre a magnitude do sintoma vai estar correlacionada com a gravidade da alteração laboratorial, né, assim, da função hepática. Então, se você não tem, lembrando, obviamente, que você tem que excluir as outras causas, né? Nem todo prurido é colestase. Até porque, às vezes, é prurido por outras dermatoses, né? Então, a questão não tem lesão visível, né? O que você vê, na verdade, são as lesões de coçadura, pior à noite, costuma cometer palma da mão do pé. Né? Então, assim, quando a clínica ela é exuberante, eu não vejo sentido em você passar de 39 semanas mesmo, não. Acho mais seguro fazer o que vocês fizeram mesmo. E depois que fizeram o parto, como é que foi? Passou rapidamente pro prurido? Então, melhorou totalmente. Absolutamente, assim. Com os 2, 3 dias, ela já estava então, mais um fator que corrobora, né? Com o diagnóstico clínico. Sim. Lembrar que a gente tem que evitar o uso de anti-histamínicos, né, gente? Assim, por uma possível retinopatia, né? Fetal, neonatal, né? Que às vezes a gente exagera aí no uso de polaramine, né? Tardiamente a gestação, que não é aconselhável, né? Isso também é importante, né? Eu concordo. Esse tratamento de prova com o Sacol, ele sempre é um ótimo recurso, né? Na dúvida, você começa e vê se ela melhora. Nem sempre ela vai melhorar, igual no seu caso, mas começa e vai aumentando a dose para ver se ela melhora. E na dúvida, eu acho também, cara, que interromper com 37 semanas é uma boa conduta, porque você evita uma complicação mais grave, né? Thaís, quer falar? Professor, eu fiquei com uma dúvida, porque a Grazi falou que tem um aumento de recorrência, né, quando tem numa gestação, de ter numa próxima, porque recentemente a gente teve no Risoleto uma paciente que ficou muito tempo acompanhando com a gente, com um diagnóstico muito precoce, assim, de 24 semanas, se eu não me engano. E ela chegou até 36, se eu não me engano, o parto foi recentemente. Realmente é cada vez mais precoce o diagnóstico, assim, quando tem uma recorrência? É difícil de falar, Thaís, a chance de recorrência é grande, mas se vai ser mais precoce, eu não sei te dizer. Mas essas pacientes, geralmente, que passam por esses quadros muito graves, elas acabam, muitas vezes, desistindo de engravidar de novo, né? Então, eu acho que a chance de recorrência é grande, mas não necessariamente vai ser tão cedo, né? Ainda mais nesse caso que foi tão cedo, assim, igual o seu. Tá bom, obrigada. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Só de curiosidade, recentemente no Risoleto, a gente teve uma paciente internada que era esse quadro meio duvidoso, de prurido com exames hepáticos levemente alterados. E aí a gente conseguiu fazer a dosagem de ácidos biliares pelo Risoleta e fechou o diagnóstico com alteração. Então, realmente é um exame que ajuda bastante nesse caso. Lá no Risoleta é mais rápido. Porque tem que contratar o exame externo, né? Uhum. Aí depende da agilidade lá do sistema do hospital de contratar esse exame. Sim. Ok, gente, então vou agradecer a presença de todos. Essa foi a última reunião do semestre. Quando for lá no início de agosto, a gente retorna, então. Então, obrigado a todos, boas férias, até a volta. Ok, obrigada. Tchau, gente, boa noite. Boa noite.